Boa tarde. Hoje, dia 14 de setembro de 2020. Nós ainda em um ambiente pandêmico, mas agora com uma tendência de queda, tanto no que se refere ao número das pessoas que são contaminadas, quanto no que se refere ao número de vidas perdidas. É o que se tem noticiado. Embora nós temos, ao mesmo tempo, um conjunto de situações muito preocupantes, que revelam um certo despreparo ou uma certa pressa em um retorno imaginário a uma normalidade, coisa que não vai acontecer nem agora, nem no ano que vem, nem no outro ano. Nós teremos um novo normal e não um retorno à normalidade antiga, embora as pessoas insistem em querer retomar do ponto de onde haviam parado, se é que pararam, não é? Com a primeira informação, que ela aponta, segundo os especialistas da área de saúde, sobretudo aqueles que entendem e têm um conhecimento e uma atuação mais direcionada para a epidemiologia, não é? Que vão dizer que a vacina, uma vacinação em massa somente a partir de junho de 2021. Então, até lá, se tudo correr bem, não é? Então, até lá, nós temos que tomar muito cuidado, todos nós, para manter o vírus fora de circulação, sabe? E, com isso, salvar um número maior de vidas, não é? Bom, de qualquer forma, tem se vendido, e isso é uma política de Estado, e não só do governo federal, é bom que se diga, tem se vendido a ilusão, ou a ideia, de que as medidas apresentadas, né, nos protocolos são suficientes para se garantir um retorno à normalidade. Volto a repetir, isso não vai acontecer. Tá? O exemplo mais evidente é o que nós observamos no 7 de setembro. Não é? Um número enorme de pessoas nas praias, bares, shoppings, restaurantes, comércio em geral, enfim. E isso tem se repetido, inclusive no último fim de semana, agora do dia 12 e 13. Umas imagens que chegam até nós impressionantes, de um mar de guarda-sóis, né? E as pessoas em uma normalidade, ou então um sonho de verão em normalidade, enfim, vai entender. Tá? Bom, de qualquer forma, esses protocolos eles não são suficientes para garantir esse retorno, isso é fato. Tá? E no Brasil se desenvolve, com o apoio, de novo, do senhor Messias, um movimento anti-vacina, sabe? Ele segue causando como um adolescente, né? E reforçando a marca de imaturidade emocional que acompanha esse senhor de quase 70 anos de idade, enfim, né? Que foi catapultado à condição de presidente da República do país. Diga-se de passagem, foi votado e realmente venceu a eleição e vai ficar por mais um tempo aí. Pelo menos até que tenhamos novas eleições. Né? Bom, para além desse esse movimento anti-vacina apoiado por ele, que é algo preocupante, nós temos, ele solicita, no contexto das novidades que vão emergindo, né, do mundo capitalista e da necessidade de se aproveitar da situação, ele solicita aos donos de supermercados que sejam patriotas e não aumentem os preços dos produtos da cesta básica, fundamentalmente o arroz. Essa é uma argumentação que revela que tipo de projeto que ele tem para o país, não é? Ele vai atacar o problema assim, vindo a público e discursando, sabe, para a Associação Brasileira dos Supermercados, né? Que sejam patriotas. Isso mostra em que nível que opera o raciocínio desse governo que nós temos aí, tá? E aí tem algumas coisas que são muito interessantes, como, por exemplo, na posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, que ele foi lá, claro, o senhor Messias. E aí quem vai discursar é o futuro decano, não é? Que o Celso de Mello sai e fica o Marco Aurélio de Mello, pelo menos até o ano que vem, não é? Ele vai dizer que se trata do presidente de todos, né? Mas quem diz que o Messias quer isso? Ele não quer ser o presidente de todos, ele quer ser o presidente dos 300, ou dos 30, ou daquele grupo que apoia ele. Ele quer manter essa situação
de conflito, essa tensão com parte significativa da população brasileira. Porque é o único discurso que ele tem, a única narrativa que ele tem para se manter em evidência e para aparentar para a sua plateia, para quem ele joga, aquele que está fazendo alguma coisa, o tempo todo se defendendo. Isso já tem a ver com aquele tipo de transtorno, já falamos em outro momento. Eu quero chamar a atenção também que se nós tínhamos antes o Técio, lembram-se? Dentro do gabinete do senhor presidente, com salário de 18 mil, 20 mil, não sei, por mês, não é? Viajando com o senhor presidente, o senhor Messias, que era um dos integrantes do gabinete do ódio, que dizem que é uma criação do senhor Carlos, né? Que é aquele que, na posse do senhor Messias, ficou sentado no Rolls Royce e tal, lá atrás, com uma criancinha de 10 anos. É o vereador federal. E o tal do Eduardo também, né? Que seriam os coordenadores do Gabinete do Ódio. O Gabinete do Ódio que foi implodido ou explodido pelo Alexandre de Moraes, sabe? Depois daquele manto de pataquadas dos apoiadores do senhor Messias. Isso sem entrar na ilegalidade daquelas manifestações anteriores que ele apoiou e que o Congresso não fez nada, e muito menos o Supremo. Essa conivência me parece tão estranha ainda hoje, não é? Mas, enfim, ao desmontar esse gabinete do ódio, tem surgido uma novidade. E é de uma coincidência estranha, sabe? É um tal de movimento do Brasil paralelo, onde você tem engenheiros que fizeram o curso de história, dizem que fizeram, enfim, eu não averiguei isso mais sistematicamente, mas um conjunto de intérpretes do Brasil que vão apresentar uma reflexão, uma história paralela do Brasil, que eles chamam de Brasil Paralelo, sabe? Que seriam um grupo de supostos historiadores que estão reescrevendo a história do Brasil. E me parece que é exatamente aquele grupo, agora mais organizado, do tal do Gabinete do Ódio, que resolveram seguir por outra direção. É uma nova estratégia. E haja visto que eles têm mais de 1 milhão de seguidores no YouTube, e a cada vídeo deles você tem acima de 1 milhão de visualizações. O que significa que se trata de um movimento autossustentado, a partir da ideia das mídias e da monetização. Tá? E a intenção deles parece clara, já que aquela ideia de uma escola ideologizada, que não se tem uma educação, ela seja totalmente sem ideologia, eles resolveram que isso não vai acontecer, então vão colocar uma ideologia bem específica de uma ideia de um Brasil paralelo, com algumas análises que são bem complicadas de você compreender e aceitar. Aí eu convido para as pessoas irem e observarem o que é Brasil Paralelo. Você vai ter um monte de informação por você mesmo, no próprio Google, no próprio YouTube, você vai encontrar isso, tá? Bom, esse é um recorte. O outro recorte é a eterna polêmica do meio ambiente nesse país. Esse governo ainda não entendeu que o prejuízo para a nação é enorme, na medida que se insiste nesse projeto de destruição da Amazônia, sabe? Destruição do meio ambiente. E aí vem a público um vídeo, não é um vídeo polêmico, é um vídeo irônico, é um vídeo amador, literalmente, mostrando o mico dourado, né, na Amazônia. E isso é uma gafe do senhor Salles e do senhor Mourão, que vão apoiar esse vídeo, tá vendo? Não tá queimando, não é? É mais uma representação teatral e patética de um governo que não governa, não tem nenhum projeto, muito menos competência, sabe, e capacidade para governar. É triste, mas essa que é a verdade, tá? Quanto às reformas, é muito interessante, porque nós teríamos 4 reformas para serem feitas no Brasil. Uma reforma política, uma reforma tributária, uma reforma administrativa, uma reforma previdenciária. Provavelmente nessa ordem. Primeiro a política, depois a tributária, depois a previdenciária e, por fim, a administrativa. O que o governo faz? Faz a reforma previdenciária, ou seja, joga o peso todo em cima das costas dos trabalhadores. De uma maneira geral, não só os do sistema público, como do sistema privado também. E aí, na sequência, qual que é a próxima reforma? Agora sim, é uma reforma administrativa. Mais uma vez, o fulcro dessa reforma,
o objeto dessa reforma são os trabalhadores e as relações de trabalho. E as hipotéticas vantagens extraordinárias que existem no mundo do trabalho, tanto público quanto principalmente público. O FUCO agora é o serviço público. E engraçado, enquanto isso, a reforma tributária não sai e você percebe desonerações, como essa nova agora, né? Que ele quer fazer para as igrejas, sobre o lucro das igrejas. Não é tributar as igrejas enquanto instituições jurídicas, é tributar o lucro, aquele lucro que a igreja vai distribuir entre bispos, pastores, seja lá quem for, sabe? Há uma norma dizendo que esse lucro tem que ser tributado. E não, eles querem isenção. E querem o perdão de alguma coisa aí acima de 1 bilhão, enfim, os valores são um tanto quanto dúbios, porque não se revela isso com clareza, não é? E o presidente vai, na sua onisciência mística, na sua onisciência divina, ele vai, inventa alguns pontos e depois vem a público e fala assim: ah, se eu estivesse lá no Congresso, eu ia trabalhar para derrubar esse veto. Até quando que nós vamos verificar esse tipo de brincadeira, sabe? Esse tipo de atitude amadora infantil com a coisa pública, sabe? Com a res pública, sabe? Com o dinheiro do povo, com o destino do povo. É uma nação, não é um império. Sabe, mesmo no caso da monarquia inglesa, quem manda é o parlamento, não é o monarca. E aqui nós temos um megalomaníaco que quer ditar os destinos do país sem a menor noção. É a polêmica do arroz e dos supermercados, agora a polêmica da igreja, das igrejas evangélicas. E é para perdoar, sabe? Eles não têm, o lucro não tem que ser tributado. Tem que tributar o salário do trabalhador, do empregado. Esse tem que ser tributado, sabe? Literalmente. Tem de montar dossiê sobre esse trabalhador que é antifascista. Como que um trabalhador tem a audácia de ser antifascista nesse país? Bom, vai muito nessa direção, tá? Essa ação desse governo que nós percebemos nesse momento. E nada de uma reforma tributária, nada de uma reforma política. A reforma é administrativa, o inimigo. Esse governo, então, se declara inimigo do povo, com toda certeza. Mas o povo, uma parte do povo, acaba sendo controlado via, enfim, outros mecanismos que o governo utiliza aí. O perdão das dívidas das igrejas evangélicas é imposto, que incide sobre a distribuição de lucros, algo que é extraordinariamente absurdo. Só que parece-me que vai ser um tiro no pé. Porque ao tomar esse tipo de atitude, volto a repetir, é marcada por uma imaturidade emocional de um adolescente de 17 anos, que na verdade tem quase 70, de veta, e aí vem a pública e fala assim: olha, se eu fosse vocês eu derrubava o veto, se eu tivesse aí na Câmara, sabe? Parece que esse movimento teve um efeito contrário. Porque agora uma grande parte da sociedade está em cima desse assunto e até o Congresso, que antes tinha aprovado, agora está querendo, já não vai aceitar os vetos. Dessa vez o veto vai ficar valendo. Então foi um tiro no pé, mas o que mostra muito a falta de estratégia e o quanto é singelo, é raso, é tosco o nível de estratégia de raciocínio que emana de cima para baixo. Ainda bem nesse caso, né? Que vai fazer com que entre alguns recursos no Tesouro, dessa vez. Bom, quanto ao senhor, ao novo, o ministro do Supremo que está quase se aposentando, o senhor Celso de Mello, né, o atual decano, ele decidiu que o senhor Messias deve depor presencialmente a PF. Isso vai ser uma polêmica para o próximo mês, não é? Veremos o que esse senhor onisciente, onipresente, onipotente, né? Detentor do poder supremo, o auto-intitulado imperador eleito em 2018, a megalomania continua, né? Condicionando as ações desproporcionais e totalmente inadequadas do senhor Messias. Vamos ver o que ele vai fazer, né? Já reuniu todo mundo para tentar montar uma estratégia que não precisa nem depor. Como que vai, né? É uma ofensa, né? A pessoa dele, ele ter de depor no processo que investiga a interferência, né, em órgãos de Estado. Sabe, uma coisa são órgãos de governo, outra coisa são órgãos de Estado.
E nesse sentido, eu quero deixar claro que o funcionalismo público efetivo, ele se constitui em uma parte, em um órgão de Estado e não de governo. Os governos passam, o funcionalismo público continua, sabe? E já existem mecanismos de sobra para punir esse trabalhador público. Nós que somos trabalhadores públicos, a gente sabe disso. Trabalhadores públicos normais, não aqueles excepcionais, como, por exemplo, aqueles que estão na Câmara dos Deputados, aqueles que estão lá no Executivo ou no Judiciário. Tá? E não é uma questão de ir contra os meus colegas desses outros órgãos. O problema é que entre eles há aqueles que são privilegiados, isso é fato. Tá? Há uma distorção, sim. Mas essa distorção ela não representa 10% da totalidade. E ele quer punir os outros 90% e vai manter os privilégios desses 10%. Como, por exemplo, no Executivo, no Judiciário e no Legislativo. Tá? Bom, o senhor Messias ele continua delirando. O último movimento dele agora foi dizer que o Brasil está vencendo a Covid-19. Dizer que o Brasil é um exemplo para o mundo, nas palavras dele, né? Reação eficiente do governo federal. O Brasil é um dos países que menos sofreu com a pandemia. É realidade paralela, não é? Brasil paralelo é um absurdo, porque ele fala exclusivamente para os seus apoiadores, não aceita ser o presidente de todos os brasileiros, ele inova no negacionismo anti-vacina e retórica da minimização dos efeitos da Covid-19. Quase 132 mil vidas perdidas. É pouco para ele, né? Se formos raciocinar em termos de proporcionalidade populacional, pense na China, na Rússia, na Índia, nos Estados Unidos, os mortos contaminados. O primeiro lugar do Brasil, isso não tem como negar, tá? E essa ideia de que nós temos aqui no Brasil uma reação adequada, ele está falando isso para quem? Sabe, as próprias conjunto de provas que ele produziu contra ele nesses últimos 6 meses desmentem essa afirmação. O governo, ele quis negar o tempo todo. O governo, ele não instituiu o auxílio emergencial, isso veio da Câmara. O governo, ele só não fez, não provocou ainda uma tragédia maior, porque o Supremo acabou interferindo, mesmo sendo conivente na maioria dos casos, sabe? Enfim, tá? Os funcionários fantasmas do senhor Messias e de seus filhos também é um assunto que tem emergido, né? São mais de 29 milhões de reais entre 99 e 2019. E aí vai se avançando nessa fábula do mito, sabe? O mito do senhor Messias, como ele gosta de ser chamado de mito, né? E essa flexibilização que ele tanto queria, que está acontecendo, né? Ela talvez, assim como muitas das ideias desse governo, talvez fosse o caso de se realizar um plebiscito no país, sabe? É para legitimar ou refutar de uma vez essas ideias estapafúrdias do governo federal. Porque são ideias inaceitáveis, sabe? Por exemplo, quem vai se beneficiar com o fim da estabilidade? Sabe, ele quer transformar o funcionário público, trazer ele para a esfera de influência do governo. O funcionário público ele serve ao Estado e não ao governo. E se ele serve ao governo, mas ele continua vinculado diretamente ao Estado, então ele tem autonomia sim, para aceitar ou para discordar. Tá? E o retorno às aulas, por fim, um assunto muito controverso, porque você não percebe nenhuma ação, nem do Ministério da Saúde, nem do Ministério da Educação. Nós continuamos sem ministro da Saúde e da Educação. Você não ouve uma palavra sequer do Ministério da Saúde e da Educação se manifestando acerca do retorno às atividades escolares, sabe? Até porque não há coordenação, não há projeto, a proposta é a mesma de sempre, sabe? Falta de materialidade no discurso, fica repetindo e apresentando informações e ilações de fatos que não existem, como, por exemplo, que o Brasil está vencendo a Covid, que o Brasil foi muito pouco afetado pela Covid-19, em que mundo ele vive quase 132 mil vidas perdidas. De onde que esse senhor está falando? É apenas retórica, é uma empáfia, sabe? Não há planejamento, não há projeto. É de um pedantismo, uma bufonaria, sabe? Um convencimento sem limite. É o sabichão, né? Ele tem o delírio alienante, sabe tudo, complexo de Deus,
transtorno de personalidade, com delírio de onipotência, promove aglomeração, né? E continua firme na campanha pela reeleição. A ideia dele fixa é essa, ele quer ser reeleito, né? Ele não está preocupado com isso, ele não tem um discurso, ele não tem um projeto, ele não tem um plano. Esse é um desgoverno, sabe? Esse é um governo que ele não assumiu. Ele quer passar 4 anos fazendo em campanha política para se reeleger. E numa situação gravíssima, onde nós precisaríamos de uma coordenação do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, para que se constituísse as condições básicas para o retorno às aulas, se for esse o caso. Porque o grande problema é que nós só vamos falar de vacina para meados de 2021. E sem vacina, a situação é muito complicada, porque é algo para se observar. Bom, vamos pegar o dia 7 de setembro como referência, e tudo que vem depois serve de base também, e contarmos 14 dias. Nós estamos exatamente no meio desse prazo, né? Vamos ver até o dia 21 que situação que vai estar aqui no Brasil a contaminação, sabe? O número de pessoas que estão sendo contaminadas diariamente e o número de mortes. Porque essa hipotética volta à normalidade que você verifica em todos os lugares por onde você vai, e tanto pela mídia quanto você pessoalmente, se você for transitar de carro, seja em Uberlândia, seja em Belo Horizonte, seja no Rio de Janeiro, seja em Goiânia, você vai perceber que para um grupo enorme de pessoas já há uma normalidade. Sobretudo nas praias, nos bares, nos restaurantes, nos shoppings. Bom, muito provavelmente que para o dia 18, 19, 20, 21, esse número de novos contaminados venha a aumentar exponencialmente, infelizmente. E aí nós temos aquela brincadeira, não é? De começa a abrir as escolas, fecha as escolas, abre as escolas, fecha as escolas. Não há um planejamento. O Ministério da Educação já podia estar se ocupando disso há um bom tempo. Ele tem profissionais capacitados para isso. O Ministério da Saúde tinha também, agora são só militares. Eles podem ter muito boa vontade, mas não têm formação para isso, para lidar com uma pandemia. E segue-se o governo do senhor Messias retirando militares da ativa e inserindo na estrutura de governo. E aí ele atravessa a estrutura de Estado, da qual nós fazemos parte, que somos funcionários públicos. Sabe, a estrutura de Estado vai perdendo espaço para essa estrutura de governo, dessas pessoas oniscientes, onipotentes e que sabem tudo. É o retorno trágico a momentos pretéritos de um país que se encontra afundado em uma crise movediça sem limite, sem nenhuma luz no final do túnel, porque a imunidade coletiva ou de rebanho ainda não chegou, sabe? E esse conjunto de pessoas, esse volume extraordinário de pessoas nas ruas, nas praias e nos shoppings, e sem se prevenir, a gente percebe isso observando as reportagens nos mais variados meios de comunicação. Isso é preocupante. Eu espero que para o dia 19, 20, 21, eu pretendo retornar aqui, no dia 21, exatamente no dia 21, no dia 22, para novamente gravar outro vídeo, para reconhecer que não houve mudança, pelo contrário, estaremos aí com um número muito menor, ainda alto, mas muito menor em relação a hoje, de mortos e de contaminados diariamente. Eu espero que eu esteja enganado, sabe? Embora são situações que deveriam estar sendo discutidas não a partir do ponto de vista do judiciário, da judicialização das escolas privadas para um retorno forçado às aulas, da judicialização do funcionalismo das escolas públicas que não querem morrer, não querem se contaminar. Só haja visto o que acontece em Manaus. Enfim, é muito problema e pouquíssimos encaminhamentos na direção correta. Pelo contrário, nós temos uma gestão lunática que adota as mais estapafúrdias estratégias marcadas por uma megalomania, por uma
uma onisciência, um conhecimento holístico inimaginável, sabe? A partir do ponto de vista de dizer, olha a medida dele. Se o povo tivesse me ouvido e tomado cloroquina, não tinha poupado as vidas. Então, até o dia 22. Próximo, daqui uma semana.